Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Olá, querido aluno. Seja bem-vindo à aula síncrona. Antes de começar, lembre-se de algumas dicas importantes. Coloque a camiseta do uniforme. Prepare e organize o material da aula. Retire de perto tudo que possa te distrair. Teste com antecedência o som do seu dispositivo. Se possível, use fones de ouvido. E aproveite bem esse momento para tirar dúvidas e aprender. Você está preparado? A aula já vai começar. Educação Adventista. Longe, porém perto. Bom dia, Ana Luísa, Estela. Bom dia. Bom dia. Professor, então, rapidinho. No meu grupo, a gente tinha dividido o trabalho como eu ia fazer a parte escrita, né? E a Luísa procurava as imagens e tal. Só que como ela não conseguiu procurar todas as imagens, e as imagens que ela colocou eram repetidas, eu também tinha pedido para ela colocar embaixo algumas frases, só que ela não colocou. Aí eu coloquei e te enviei, mas se você não quiser considerar, eu só coloquei umas frases a mais dele. Mas eu tenho elas escritas. A gente já conversa, tá bom, Laura? Aqui. Eu queria fazer uma rápida meditação aí com vocês. Hoje, dia 3 de setembro, liberdade, não libertinagem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5, verso 13. A ênfase de Gálatas 5, 1 a 12 é: não perca a liberdade do Evangelho. Porém, a partir do verso 13, Paulo se concentra em outro aspecto: não abuse da liberdade do Evangelho. O apóstolo primeiro se refere ao conteúdo teológico para depois se voltar para a questão do comportamento. Ele adverte aos Gálatas sobre o possível abuso da liberdade. Ele fala de forma preventiva sobre o risco que todo cristão corre de abusar da liberdade do Evangelho. A libertinagem é a perversão da liberdade. A graça não é licença para viver em pecado. Paulo sabia que falar de liberdade pode ser muito arriscado, porque a tendência humana é achar que a pessoa livre pode determinar os próprios padrões de comportamento. Mas a liberdade em Cristo não é pretexto para ceder às próprias inclinações. Ela não é ausência de limites, mas corresponde ao desejo de não mais ultrapassá-los. Foi por isso que Paulo apelou aos seguidores de Jesus para que evitassem satisfazer a vontade da carne. Na verdade, ele queria que eles fizessem o contrário. Sirvam uns aos outros mediante o amor. No verso 14, ele afirma que o resumo da lei é amar uns aos outros. Em outras palavras, Deus nos liberta em Cristo da escravidão das regras para que nos tornemos servos uns dos outros.
Toda pessoa que serve aos outros por amor está cumprindo a lei. Nossa liberdade em Cristo não é uma libertação das normas, mas um chamado para um novo tipo de serviço. A responsabilidade de servir uns aos outros por amor. O que Paulo está dizendo é que somos livres para servir. A palavra traduzida como servir significa, na língua original, ser escravizado. Sem meias palavras, ele diz que isso só é possível mediante o amor. O apóstolo estava se referindo ao amor divino. Espero que você compreenda que nossa liberdade em Cristo não é para a independência egoísta, mas para a escravidão mútua de uns para com os outros, com base no amor de Deus. Cumprimos toda a lei quando amamos. Decida hoje ser um escravo do amor. Assim você experimentará a verdadeira liberdade. Amém. Possamos sempre meditar nisso, né? Que a liberdade do Evangelho não é libertinagem. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa inspiração. Pedimos que esteja conosco ao longo desta aula e ao longo do dia. Que tudo que formos fazer seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, em primeiro lugar, estou aguardando que liguem as câmeras, tá? Aquela mesma coisa que a gente vai repetindo toda a aula, assim, até a gente se cansar, né? Infelizmente. E hoje nós teremos duas apresentações. O primeiro grupo, eu não localizei os slides de vocês. Né? A gente solicitou lá que enviassem pelo Eclés naquela semana do Conselho Participativo e eu não localizei. Ana Júlia, Franciele e Ana Clara Pereira. Vocês têm aí alguma coisa a dizer? Alguém desse grupo aí? Eu acho que Franciele entrou, né? Professor, desculpe interromper, mas eu quero avisar que a Ellen, que é o grupo, ela vem com o nome do nome dela, Matheus, tá? Para você aceitar. Aceitar aqui na sala virtual, mas não tem ninguém na sala de espera, não. Ok, vou falar com ela. Professor, Oi. você poderia ler os participantes do grupo 5? Grupo 5. Ana Júlia de Almeida, Ana Luísa Rossetti e Arthur Liano. Você colocou a Ana Júlia em 2 grupos diferentes. Franciele e Ana Clara Pereira estão aí? Não. Então, nós vamos seguir para a próxima apresentação. Hein? Próxima apresentação, tema Mao Tse Tung. Será apresentado pela Ellen, Estela e Vitória de Queiroga. Ellen, Estela. A Ellen já vai entrar, professor. Tá certo, eu vou espelhar aqui a tela. Vamos lá. Lembrando que lá no chat tá o link do formulário para justificativa
daqueles que não podem mesmo ligar a câmera. Pode começar? Sim, a palavra está com você. São 8h11 agora. Tá. Pode passar um slide. Então, pessoal, nosso trabalho é sobre o Mao Tse Tung. Ele nasceu em 1893 e morreu em 1976. Pode passar. Mao Tse ficou conhecido como grande líder do que aconteceu em 1949. Liderou tropas chineses, ingressou no Partido Comunista durante a sua juventude. Governou a China entre 1949 a 1959 e se manteve na China até o dia de sua morte. Mao Tse nasceu em 26 de dezembro de 1893, em uma cidade da China chamada Shaoxuan. Sua família era bem-sucedida, pois seu pai era fazendeiro da região. Na sua infância, Mao estudou em um colégio confucionista. Estudou lá até ser chamado para trabalhar com seu pai. E ele era considerado um jovem com uma personalidade rebelde. Pode passar. Pode passar. Aí. Em 1934, as forças de Mao Tse foram cercadas por tropas do Kuomintang nas montanhas da região de Jiangxi. Por este motivo, Mao Tse e seus soldados do Partido Comunista Chinês iniciaram a Grande Marcha, que foi uma retirada dos squad para fugir da perseguição do exército de Kuomintang. Mas, nessa guerra, nunca encerrou a rivalidade entre os nacionalistas Kuomintang e comunistas, né? Mas enfraqueceu também a hostilidade entre eles. Entre 1937 e 1945, os comunistas liderados por Mao Tse lutaram contra os nacionalistas e também contra os invasores japoneses. Pode passar. Bom, agora eu vou falar sobre as duas revoluções que houveram durante o governo de Mao Tse. A primeira foi a Revolução Cultural. Em 1999, Mao abandonou a presidência e foi substituído por Liu Xiaobo. Mas Mao continuou sendo uma pessoa poderosa no Partido Comunista Chinês, o PCC. Em 1962, o novo presidente fez críticas ao grande salto à frente realizado por Mao em 1958. As críticas a Mao foram influenciadas pela desestalinização. Por isso, o culto a Mao, o culto a Stalin, antigo líder soviético. Por isso, o fim do culto Por isso, o culto a Mao foi questionado. Desculpa. E então, Mao respondeu críticas fazendo a Revolução Cultural, que foi de 1966 a 1976. Mao convocou os jovens chineses a defenderem a revolução e se aliarem a ele. E assim iniciou uma tremenda pressão ideológica contra aqueles que discordavam dele. Na revolução, os guardas velhos perseguiam e denunciavam todos que apresentassem os hábitos burgueses. Pessoas que usavam roupas e praticavam hábitos considerados ocidentais. E um dos impactos da Revolução foi a destruição do sistema de ensino superior da China e perseguição e morte de muitas pessoas. Pode parar. Agora eu vou falar sobre a Revolução Chinesa. Depois que os japoneses foram derrotados, em 1945, a China viu-se livre de seus invasores. E assim começou uma disputa nacional e comunista pelo poder do país. Os comunistas estavam muito mais poderosos e organizados em 1945 do que em 1937, enquanto os nacionalistas enfraqueceram-se. O exército dos comunistas passou a ser chamado de Exército Popular de Libertação. Os comunistas recebiam apoio da União Soviética,
e os nacionalistas receberam o apoio dos Estados Unidos. Mao, líder da PCH, inaugurou a República Popular da China em 1º de outubro de 1949, e isso marcou a vitória dos comunistas da China. Os nacionalistas surgiram e instalaram-se na Ilha Formosa, iniciando um desentendimento entre a China continental e Taiwan, que se estende até hoje. Eu só vou falar uma coisa que eu vi no documentário. Durante o governo do Mao Zedong, houve um tempo de fome da China. Foi causada por erros durante salto à frente. E essa fome interferiu e prejudicou muito a economia chinesa naquela época. Pode passar. Mortes e casamentos. Mao Tse foi casado 4 vezes ao longo de sua vida. Teve no total de 10 filhos. A sua última esposa foi a Xing Qing. A morte de Mao foi considerada fatal, pois a sua saúde não estava boa. Ele teve 3 ataques cardíacos e o último causou a sua morte. Em 9 de setembro de 1976, faleceu aos 82 anos. Pode passar. E este documentário, né, é um documentário muito bom. E esse documentário fala sobre a saga de Puyi, o último imperador da China, que foi declarado imperador com apenas 3 anos de idade e viveu enclausurado na Cidade Proibida até ser deposto pelo governo revolucionário, enfrentando então o mundo pela primeira vez com 24 anos. Pode passar. Ô, Ellen, você assistiu o documentário? Oi? Você assistiu ao documentário? Não todo, sim, não todo. Mas eu assisti a metade dele, mais ou menos. Porque não tem nada a ver com isso que você acabou de falar, não, tá? O documentário chama-se Mao, o Último Imperador. Não é sobre o Puyi, não. É sobre o Mao Tse-tung. Inclusive, o título que está aqui no slide está correto, né? Apesar da falta aqui do assunto. Deixa o microfone desligado, tá? Quem não estiver apresentando. Mas, enfim, seguindo. Pode falar. Bom, gente, isso aqui é a bibliografia, tá? O site que a gente pesquisou e também tem informações de livros que foi recomendado. Esse aqui foi a nossa apresentação sobre Mao Tse Tung. Vou conferir quantos que já chegaram. Peço que respondam aí. Alexander. Presente. Ana Clara Pereira. Ana Clara Silva. Professor Ana Clara Silva, ela tá com internet ruim, mas ela tá aí. Tá certo. Eu caí, mas eu consegui voltar. Ok, Arthur. Caio. Presente. Davi Portugal. Presente. Eduarda. Franciele. Gabriel Nunes. Gabriel Oliveira. Gabriel Schwan. Guilherme. Egli. Ian. Lara Júlia. Lara Lopes. Professor, Fala, Lucas. tô no chat. Luísa. Paulo Sérgio. Pedro Henrique. Roger. Presente. Vitor. Vitória dos Santos, tá aí.
Vitória Eu tô Giovana. aqui, Vitória Queiroga. Presente. Davi Miranda. Presente. O microfone aberto aí. Primeiro grupo que deveria ter apresentado hoje, as pessoas não apareceram. Franciele, Ana Clara Pereira. Professor, a Ana Clara e a Vitória estão aqui na aula. Não, é é outro, a Ana é Clara outro Pereira. grupo. Ah, tá, desculpa. Franciele e Ana Clara Pereira. Olha só, mais uma vez então, o link aí no chat. Para quem está com a câmera desligada, enviar justificativa, tá? E eu vou anotar aqui e vou conferir se as justificativas chegaram depois. Tá? Só tô desligando de vez em quando, quase que a Bernite tacou e eu vou espirrar e eu desligo. Professor, eu tô sem do nome porque eu não estou em casa e eu acabei de chegar de... Eu não consegui entender, né? Porque ficou tremendo aí. Não consegui entender o que a pessoa... É que eu não tô com a blusa do uniforme porque eu não estou em casa e porque eu acabei de chegar de um exame. Eu sei, Vitória, mas manda a justificativa pelo formulário para a gente manter a mesma regra, assim, né? Para todos. Tá certo? Professor. Rapidinho vocês preenchem. Oi. Então. O link está no chat. Só para a gente manter assim a mesma regra, né, para todos. Olha só. É importante lembrar, vocês tiveram aí uns 3 meses aí, né, de preparação para esse seminário, né? Então, assim, é tempo suficiente não apenas para estudar, para preparar a apresentação, mas também para assistir os documentários que nós indicamos, né, ou que vocês deveriam pesquisar, para enviar com antecedência os slides, pedindo alguma orientação, tá? Então, é sempre bom reforçar isso aí. Sobretudo para temas assim mais difíceis, para talvez encontrar um livro. E se tem um documentário disponível no YouTube, eu não vejo por que as pessoas não assistirem com absoluta atenção, né, para absorverem as informações ali daquele documentário, né? Porque tempo vocês tiveram de sobra, né? Eu vou falar a sequência das próximas apresentações. Alguém me perguntou aí. Então será o seguinte: Khomeini e Nasser serão apresentados na próxima semana, quinta-feira que vem. Depois, Nelson Mandela e Pol Pot.
Ernesto Guevara e Martin Luther King Jr. E o Yasser Que Arafat. dia, professor? Oi? Que dia do Guevara e do Luther King? Olha só, a gente vai publicando sempre lá no Eclass, tá? Vocês terão aí uma prova. Vai ser uma prova online, vai ser no momento da aula virtual, tá? Então, se coincidir com uma quinta-feira, deixa eu ver aqui se já foi enviado aqui para a gente o calendário. Me parece que ainda não. Então, mas vai ser em breve aí, tá? Essa prova dos conteúdos que vocês estão vendo agora mais recentemente, tá? E se coincidir numa quinta-feira, nós iremos remanejar a apresentação. De qualquer modo, o mais importante é saber as apresentações da semana que vem. Khomeini e Nasser, tá? As próximas apresentações. Se acontecer algo assim, absolutamente justificável, né, que você não consiga aparecer no dia para apresentar o tema, você tem que encaminhar a sua justificativa para a orientadora educacional, né, entrar em contato comigo, porque caso contrário a gente entende que a falta não foi justificada e o grupo fica sem nota, tá? E reforçando o seguinte, Khomeini será apresentado pela Ana Júlia de Almeida, Ana Luísa Rossetti e Arthur Liana. Gamal Abdel Nasser, Ana Clara Silva, Gabriel Oliveira e Vitória Giovana. Essas serão as apresentações da quinta-feira que vem. O documentário sobre o Mao Tse-tung, muito bom, diga-se de passagem, é esse daqui, tá? Mao, o Último Imperador, você vai obter uma visão muito interessante da Revolução Chinesa, da Revolução Cultural e da personalidade desse indivíduo que está entre os maiores tiranos de todos os tempos. Nós estamos tratando da descolonização da África e da Ásia. Então, na última aula eu falei desse contexto aí mais amplo, né, que contribuiu para minar a dominação europeia na África e na Ásia. Então, o próprio enfraquecimento das potências após a Segunda Guerra Mundial já foi um fator dos mais importantes, né? E nesse sentido, eu vou convidar você a abrir o seu livro lá na página 180
porque foi passada uma atividade e vamos corrigi-la, tá? Temos lá um esquema, né? Começa com a Primeira Guerra Mundial, crise de 29, Segunda Guerra Mundial, a ONU, e isso resulta na fragilização do domínio europeu. Então, era para você escrever um pequeno texto, fazendo uma relação entre todas essas coisas aí. Eu não iria tão lá atrás, como os autores do livro aí foram, lá na Primeira Guerra Mundial, né? O contexto da descolonização está mais próximo, está mais ligado ali à Segunda Guerra Mundial, ao fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Depois da Primeira Guerra Mundial, as colônias que durante o conflito, né, as colônias ficaram ali numa situação um tanto quanto deixadas à própria sorte, mas após a Primeira Guerra Mundial, o domínio, o controle foi retomado de uma forma plena. Não ocorreram ali grandes movimentos de libertação, movimentos pela independência após a Primeira Guerra Mundial. Mas após a Segunda Guerra Mundial, sim. Os movimentos passaram a pipocar, né, por toda a África, toda a Ásia, e eles se mostraram incontroláveis. Não dava mais para impedir, para deter a independência dessas colônias, tá? Então, o contexto aí do fim da Segunda Guerra Mundial, criação da ONU, e eu acrescentaria ali, que o livro não trouxe, né, o contexto da Guerra Fria. União Soviética de um lado, Estados Unidos do outro, patrocinando, apoiando movimentos de libertação. Porque os Estados Unidos tinham interesse em expandir a sua esfera de influência e a União Soviética também, certo? Alguém ficou com dúvida nessa questão? A Carta de Autodeterminação da ONU tem a ver com esse apoio moral, né? O direito de cada povo se autoafirmar, se definir enquanto Estado-nação. E, logicamente, os movimentos de libertação se valeram disso, para falar, olha, nós temos o direito de sermos independentes, de nos libertarmos da Grã-Bretanha, da França, de outros países e sermos uma nação independente, certo? Então, esse foi o contexto mais geral. Os países europeus estavam enfraquecidos devido à Segunda Guerra Mundial. Alguns, como a França, resistiram fortemente, tentaram impedir a todo custo que as suas colônias se libertassem, mas não conseguiram. Então, nos anos ali seguintes, acabaram conquistando a independência, né? As várias colônias da África e da Ásia também. Algumas demoraram mais, como foram as colônias portuguesas, só lá nos anos 70, quando caiu o regime autoritário, o regime fascista português, né? Regime do Marcelo Caetano. Aqui nós temos as várias colônias, né, na África e na Ásia. Caso aqui, ó, da Índia, por exemplo, né, Birmania, atual Mianmar, eram colônias da Grã-Bretanha. Essa cor lilás aqui todas, Líbia, Sudão, Uganda, Nigéria, colônias da Grã-Bretanha. Cor verde aqui, colônias francesas. Tudo isso nós já tratamos, né? Bem, falamos do Egito, da Argélia, né, do Congo belga, né, onde a dominação
foi extremamente cruel, extremamente brutal. Como o país, logo após a independência, mergulhou ali numa série de conflitos e depois numa ditadura. O ditador Mobutu ficou até 1997, mas o país só veio se estabilizar no início do século XXI. Então, aí nós temos várias décadas de conflitos sangrentos, né? O que se repetiu em vários outros casos, tá? Não foi uma exclusividade do Congo belga, não. Na página 183, nós temos lá justamente sobre a independência das colônias portuguesas. Falamos do caso de Ruanda, né? Como as tensões entre Tutsis e Hutus levaram a um genocídio. E essa questão aí da página 183 tem a ver com as colônias portuguesas. Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Angola. Lembrando que as maiores, Moçambique e Angola. Tá? Na Guiné-Bissau, em Angola e Moçambique, os movimentos nacionalistas que chegaram ao poder tiveram apoio soviético e cubano. Correta resposta, e correta afirmativa, aliás, né? Então, você já sabe que essa primeira afirmativa é verdadeira, então você já descartou lá a letra B. Não pode ser a letra B, né? Na maioria dos novos países, houve guerras civis pela disputa do poder, com exceção de Angola, onde diferentes movimentos nacionalistas implantaram um governo de coalizão, marcado pela conciliação política. Isso não é verdade. Angola foi o maior exemplo aí de ex-colônia portuguesa que mergulhou numa guerra civil sangrenta. De um lado, o MPLA, patrocinado pela União Soviética, e do outro, a UNITA, que era apoiada pelos Estados Unidos e pela África do Sul. Então, o MPLA era de tendência marxista e a UNITA de tendência liberal, capitalista, enfim, alinhada aos Estados Unidos. Tá? O conflito se estendeu até 2002, então, quando houve lá um acordo e o país foi pacificado, o MPLA conseguiu se manter no poder com o ditador Eduardo dos Santos, tá? Que só recentemente saiu do poder. Terceira afirmativa. A descolonização provocou o retorno a Portugal de cerca de 500 mil de pessoas, agravando a situação de crise no país. Isso é verdade, certo? Portugal, com uma economia ali já fragilizada, né? Um país com muita intervenção econômica, adotou uma constituição bastante intervencionista após a queda do regime salazarista, né? E essa chegada aí de milhares aí de cidadãos, né, que estavam nas colônias, agravou a situação do país. Então, a letra correta é a letra C. Letra C, apenas a 1 e a 3. Tá? Isso aqui, a minha internet caiu, mas a página é 186? 183. Ah, tá, desculpa. Letra C, a letra correta. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Na nossa próxima aula, a gente trata, então, do Congo francês e da África do Sul. Certo? Alguma pergunta, pessoal? Alguma outra questão? Não? Vamos ficando por aqui, então. Obrigado pela atenção de vocês, tá? Um bom final de semana. Fiquem com Deus, tá? Valeu, senhor.